Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. A live é na página dela e eu já vou falando. Olha, eu sou a Ana Rita, professora Ana Rita de língua portuguesa, e me interessei muito pela página da professora Gisele, porque eu estava procurando uma página de uma professora, né, que fosse capacitada em alfabetizar adultos, certo? E aí achei sua página que eu amei, certo? Isso, foi. Indiquei um aluno que queria muito aprender redação comigo, mas tinha essa dificuldade. Para ele aprender redação da maneira correta, primeiro ele tem que ser alfabetizado, né? Saber escrever direitinho, saber expor as ideias, interpretar um texto, para depois ele vir, né, para mim, para a gente desenvolver Para a desenvolver questão da redação dissertativa argumentativa. E eu exatamente. queria muito isso. Fala um pouco de você, né? Apesar que a página o povo conhece, mas aí eu vou compartilhar com a minha página. Fala um pouco sobre você e o seu trabalho. Então, eu me chamo Gisele, né? Eu sou professora de alfabetização e eu sempre trabalhei com educação. Mas de alguns anos para cá eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre a alfabetização de adultos, que é justamente essa questão do analfabetismo funcional. Então, eu me dediquei bastante a estudar sobre isso para ajudar jovens que às vezes me procuram, né, e falam, olha, eu quero prestar um concurso público, eu quero entrar numa faculdade, eu quero cursar pedagogia, como alguns dias atrás aconteceu. Então, eu sinto, né? Aos poucos eu fui sentindo essa dificuldade mesmo que existe. E aí eu fui me especializando nisso. E hoje eu trabalho bastante com esses jovens assim, que É ótimo, né? Porque tem muitas pessoas que não têm nem consciência de que tem essa dificuldade. tem muitas pessoas. Na verdade, assim, a grande maioria não tem noção que tem essa dificuldade. Elas pensam assim, poxa, eu tenho uma dificuldade ali em escrever, em ler, eu leio com dificuldade, mas passa por algo normal, e não é algo normal. É realmente algo que precisa ser trabalhado, que precisa ser desenvolvido, né? Isso atrapalha até mesmo a questão da expressão oral, expressar as Tudo. ideias, o pensamento, né? A comunicação no dia a dia, certo? Exato. Na verdade, é um conjunto, né, de situações que vai desde o dia a dia, até mesmo da autoconfiança, da autoestima. Porque quando você não sabe, quando você tem uma dificuldade, aquilo mexe também com a sua autoestima. E aí, quando você começa a buscar a melhorar, tudo, na verdade, começa a mudar. Eu costumo É falar que verdade. tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Porque conforme você vai melhorando, a sua autoestima vai se elevando e as coisas vão acontecendo, né? Mas precisa ter esse despertar. A pessoa precisa saber que né, faz parte desse grupo. E aí eu vi alguém perguntando como solucionar, né? A gente vai Eu falar ia falar isso. Quem perguntou foi o Aldinei Nascimento. isso. Obrigada, Aldinei, pela pergunta. Pode falar. Então, e aí a gente vai passar um pouquinho sobre cada etapa, né? Para Etapa? ir entendendo um pouquinho que, na verdade, essa é uma realidade, né, assim, de muita gente. E isso vem por causa da defasagem do nosso ensino, da escola que a gente tem mesmo, né, do ensino que a gente tem. Infelizmente, é um resultado desse ensino, dessa escola, né? A gente É já porque começa. são escolas superlotadas, às vezes a professora tem que dar conta de um currículo, de Sim, um planejamento, e não pode dedicar-se, né, individualmente a cada casinho, né? São vários fatores que muitos influenciam também. fatores. Às vezes a falta de incentivo dos pais, a falta dos pais estimularem a leitura em casa, fazer o deverzinho de casa para que a criança, para Justamente. estimular a criança o desenvolvimento da escrita e da fala. E aí Mas a criança vai ficando com aquela defasagem, né? Até a vida adulta. começa, na verdade, na infância. Porque, primeiro, que os pais, eles são exemplos. Se o pai, ele Uhum. pega a mãe pega um livro, a criança vai vendo ali aquele exemplo. Se a criança tem acesso, o pai lê ali para a criança todos os dias. E É,
quer dizer, você já vai tendo aquele exemplo, vai observando aquela leitura. Você cresce, então, com essa curiosidade. Agora, se a criança não tem esse acesso, começa, então, desde pequenininha. Se a criança não tem acesso à leitura, ela não sabe nem... Ela chega na escola, às vezes, com 5, 6 anos, ela nunca viu um livrinho em casa. Ela nunca teve acesso ao livro. Então, realmente começa, a raiz do problema sim, em casa. Isso. É verdade, o Evaldo fez um comentário aqui que é verdade. Ele falou assim, ó, quando o analfabetismo funcional encontra um voluntariado pedagógico, se torna algo promissor. Sim, à medida que há professores capacitados para auxiliar essas pessoas com essa defasagem, fica cada vez melhor. Vai ajudar Sim. a mais pessoas. Esse é o objetivo dessa live, né? Aos pouquinhos a gente marcar até mais lives para auxiliar e chamar mais pessoas identificarem o seu problema e aprendendo cada vez mais. O que eu ia falar para você falar agora para eles é sobre como identificar que a pessoa tem um analfabetismo funcional. Vamos lá. Então, assim, às vezes você cursou lá o segundo grau, às vezes até a pessoa fez faculdade. Isso não diz nada. A escola ali, a formação da pessoa não diz nada. Às vezes ela chega a cursar até o terceiro colegial, se forma no ensino médio, faz a faculdade e ela é analfabeta funcional. Como que eu identifico isso? Bom, eu reconheço ali um analfabeta funcional, ele reconhece as letras, ele reconhece sílabas simples, ele reconhece lá os números, ele consegue se comunicar com o mundo, ele consegue ler algumas coisas, porém ele não entende, ele não consegue ir a fundo, ele não consegue interpretar um texto. Se eu der aqui para você qualquer gênero textual, uma literatura, um científico, qualquer coisa, se você é letrado, você consegue interpretar. Você vai ler, você vai tentar entender, você vai entender aquele texto. Já o analfabeta funcional, ele não consegue interpretar. Ele tem uma grande dificuldade nisso, em ler e entender. Então, por exemplo, quando ele vai ler uma bula, ele já não consegue compreender aquele assunto. Exato. Ou se ele comprou um aparelho e vai ler as funções de como funciona aquele aparelho, ele vai ler e vai ter dificuldade de entender e vai acabar pedindo ajuda a outra pessoa para usar aquele aparelho, porque ele sabe que não vai entender aquele texto, não é isso? Sim, isso. Então, quer dizer, ele sabe ler, mas ele, na necessidade... Não compreende, não decodifica a informação. Exatamente. A mesma coisa para produzir um texto, né? E a mesma coisa para ler. E aí vem a questão assim. Às vezes você fala, olha, eu não gosto de ler. Não gosto. Né? Como esse aluno que você me indicou falou para mim. Eu não sei se ele está participando aqui, não vi, mas se ele tiver... Depois ele fala. Ele falou para mim, olha, eu não gosto de ler. Mas eu falei para ele, ó, leia. Você vai aprender a ler lendo. Então, por que eu não gosto de ler? Não é que você não gosta de ler, é porque você lê e não entende. E aí acaba desistindo de dar continuidade àquela leitura. Exato, desmotiva, entendeu? Porque quando você lê, poxa, eu não tô entendendo, eu tô lendo, perdendo meu tempo, não é perda de tempo, mas na cabeça da pessoa, poxa, eu tô perdendo aqui um tempo e eu não tô entendendo. Então, acaba desmotivando. Só que aí entra a questão. Se você não lê, você não desenvolve. Entendeu? Então, vem um em contrapartida do outro. Por isso que a gente vai falar sobre isso, mas por isso a importância de insistir na leitura, na escrita, na interpretação. Porque só assim que quem está nesse quadro de analfabetismo vai conseguir transpor isso, né? Então, eu sempre incentivo aos meus alunos a lerem pelo menos uma página de uma coisinha qualquer que eles gostem. Sim. Porque a pessoa tem que tentar ler o que gosta. Por exemplo, um aluno tem dificuldade, aqui no caso são concurseiros e alunos, né? Tem dificuldade de leitura. Então, por que não ler uma revista em quadrinho? Porque a revista em quadrinho vai ter o desenho que te permite compreender um pouco
da ação daquele texto, né? Porque vai te ajudando, auxiliando na compreensão do que está sendo falado na revista em quadrinho. E quando você vai ler nos quadrinhos, são poucas coisinhas para ler para quem realmente tem muita dificuldade. Ele começa aos poucos. Então, se eu pego uma revista em quadrinho mais infantil, como Turminha da Mônica, Cebolinha, eu vou ter uma linguagem mais simples. A partir do momento que o aluno muda de uma revista dessa, dos meninos eu não me lembro muito bem, não, gente, só das meninas. Aí, quando ele muda para ler uma revista da Disney, por exemplo, os quadrinhos do Tio Patinhas, que os textos são enormes. Realmente é uma leitura. Se a pessoa ler um quadrinho do Tio Patinhas, do Donald, são textos muito grandes, muito assim, as letrinhas pequenininhas. Já aumentou, ampliou um pouco o tipo de leitura. Se ela ler um mangá, aí aumentou mais ainda. Então, mesmo por meio da revista em quadrinho, a pessoa consegue desenvolver um pouquinho da leitura. Isso, gente, fica um incentivo para vocês, tá? Isso, mas você, assim... Você costuma sugerir de leitura para os alunos? Então, eu costumo sugerir um pouquinho de cada gênero. Porque, por exemplo, se eu pegar, se eu sugerir ali só, começa lá com os quadrinhos, depois vai aumentando, ele vai ficar meio que limitado ali. E aí ele vai ter medo de sair dali para poder ir para os outros gêneros. Então, eu costumo sugerir para um pouquinho de cada gênero, um pouquinho de literatura, um pouquinho ali do que ele gosta do dia a dia de um blog, um pouquinho também do científico, que é uma linguagem mais complexa, porque se ele está nesse quadro de analfabetismo, ele tem que ter acesso a textos que tenham linguagens também mais formais e que ele consiga ali isso, e que ele consiga ali entender, porque o segredo é ele ler e entender. Ele lê e às vezes lê 10 vezes, mas entender, que é esse exercício da leitura e do entendimento que vai fazer com que ele vá progredindo. Ele lê, não entendeu? Tem uma palavra difícil, eu vou lá no Google, o que significa essa palavra? É a busca, é o ir atrás. Então, ampliar o vocabulário, porque principalmente essas pessoas ficam com o vocabulário muito limitado. E aí, à medida que vai lendo, vai ampliando esse vocabulário. Exatamente. É como um exemplo quando você está estudando uma segunda língua. Você tem que fazer um vocabulário. Você tem que, né? É a mesma coisa. Então, começa com 150, depois 300, 600. É a mesma coisa. Se você tem dificuldade em língua portuguesa, então faça um vocabulário de língua portuguesa. Tem um caderninho ali anotando o significado das palavras e vai ampliando. Assim, sair do analfabetismo funcional é super possível, mas a pessoa tem que querer. Tem que querer separar um tempinho todos os dias e estudar, interpretar, ler. Copiar também, né? Você considera isso? Eu sempre falo para os alunos copiarem a matéria que eles estão estudando, porque hoje em dia é muito comum o aluno querer só bater a foto ou fazer print. Então, eu sempre incentivo, fez print, copia no seu caderno de gramática que você achou interessante e importante, porque pratica a escrita. Sim, um resuminho, né? Entendeu? Ó, vou ler, vou fazer um resuminho. Não precisa copiar, também. Mas faz um resuminho do que entendeu com as minhas próprias palavras, porque nisso eu já vou exercitando a produção, né? Isso mesmo, é ótimo também fazer resumos, né, do que... É porque regra gramatical não dá muito para resumir, por isso que eu falo copia. Mas interpretação fica melhor quando é um texto que você está lendo ali na internet. Por exemplo, eu sempre incentivo, tem uma página do Instagram que eu até esqueço de compartilhar, que eu tenho que compartilhar mais, que é do Watson. Ele faz crônicas no próprio Instagram. Tem a foto e depois já tem a história. É uma maneira simples para quem é viciado, né, em celular, de estar lendo ali com o celular na mão, né? Exatamente. É bem isso. E aí, como evitar, então, até a gente fez uma seleção aqui, a gente vai mudando aqui. Aqui no caso, você colocou como evitar, e você colocou ações para melhorar. Vamos lá. A forma de evitar, na verdade, entra um pouquinho no que a gente falou, um pouquinho sobre
Desde a criança, né? Aham. Até acredito que aqui na live Até tem o aí. adulto, porque eu tenho muitos concurseiros aqui que são adultos, de Isso. 30, 40, 50, 60 anos, e falam comigo que tem dificuldade de escrita e leitura. Não, sim, o adulto, mas é assim, o problema ele nasce na infância Isso, e aí chega no a adulto. fase Então é como adulta. a gente estava falando, vem enraizado desde criança, chega na escola, recebe uma educação um déficit muito grande, uma educação onde você vai passando, vai passando, vai passando e você se forma sem, sem estar letrado. Isso não tem muito como evitar, porque isso é pai e escola. Pai e escola. Até quem está assistindo a gente aqui são adultos, se já forem pais também, se tem filho pequeno, eu acho que essa é uma dica assim, fundamental. Acesso a livro, ofereça um livro para os seus filhos, porque isso é E essencial. ler também com os filhos, ou pedir para o filho ler, isso o que vai incentivar, vai Sim, estimular tanto a produção e interpretação do próprio pai, da mãe, né, da pessoa que está aqui participando, como dos filhos, para eles já não desenvolverem essa dificuldade no futuro, exato. né? Porque, na verdade, não tem muito como evitar. Porque agora a gente identificou o problema e identificou que esse problema ele é histórico. Ele vem desde criança, passou pela escola e chegou aqui. Agora, o que que eu vou fazer para melhorar? O que que eu vou fazer para transpor isso, né? Primeiro, leitura. Leitura, leitura, leitura. É o que a gente estava falando. A gente aprende a ler lendo, tendo aí contato com diversos materiais de leitura, revistas, blogs, livros, tudo, tá? Esse é Uhum. um ponto assim que eu falo para os meus alunos, leiam. Sabe, às vezes, hoje em dia a gente tem acesso a Netflix, a YouTube, é tudo tão gostoso, né? Você fica ali, você não se esforça, você coloca um filme, fica ali um filme, dois, e fica ali, né? Horas e horas. E é muito fácil, realmente, é muito gostoso. Só que se eu pegar dessas 2 horas de um filme, se eu pegar ali 30 minutos para fazer uma leitura, né? Olha aí a É o ganho, diferença. né? É um É um ganho, ganho. porque melhora Então, tudo na vida da pessoa. isso. Então, um passo assim fundamental é a leitura. Se você quer sair desse quadro de analfabetismo funcional, leia todos os dias, meia Isso. horinha por Criar dia. uma rotina todos os dias, 30 minutinhos de leitura, 15 minutos, uma página todos os dias, já vai estimular. Principalmente se o aluno lê uma página e depois faz um resumo da página. Aí vai ampliando mais ainda, dois movimentos, a leitura e a Isso, escrita, a isso. interpretação. Uma dica também nas redes sociais tem muitas grupos de leitura mesmo no Aham. Face, que um vai incentivando o outro. Um Ah, vai é legal. isso, então é uma dica também. Entra no Facebook e entra em grupos de leitura, um grupo de leitura, escolhe um grupo de leitura e interage ali, porque ajuda bastante também, viu? Uhum. Uma outra dica é a questão da interpretação. Então, ler e Uhum. interpretar. Mas leia um trecho, leia 10 vezes se precisar, até você conseguir interpretar, você conseguir entender o Entender o que que está sendo ele dito ali. isso. E se tiver alguma palavra ali que você não entenda, pesquise. Então, essa Uhum. Com interpretação é certeza. fundamental. Isso. E a escrita também. É como eu falo para os meus alunos, ó, você quer exercitar? Pega um caderninho, todos os dias quando você chegar, faz tipo um diário. Diário não é só coisa de criança. Adulto É, também pode ter um diário. E com escreve certeza. como foi o seu dia. E esse exercício da escrita, né? Poxa, meu dia foi É. assim, pontos positivos, pontos negativos, ajuda também.
É verdade, é muito importante. Lembrando, gente, que à medida que a pessoa sai desse quadro ruim, né, que tem dificuldade de leitura e escrita, ela melhora a expressão oral, a interpretação de textos, ela se Sim. comunica melhor com pessoas de diferentes níveis de conhecimento, tem mais autoconfiança, segurança para falar em público, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de falar em público justamente por essa insegurança na Sim. leitura, na escrita, em tudo, né? Atrapalha tudo. Aí a pessoa não quer nem falar. Evita de Tudo. falar com pessoas estranhas, aumenta a timidez, tudo isso atrapalha. À medida que a pessoa lê bastante, ela ganha autoconfiança em tudo na vida. Tudo fica melhor, até no emprego, né? Para arrumar um emprego Com melhor, certeza. passar em um concurso público, que é o que a maioria quer. Então, é muito importante melhorar essa parte de interpretação escrita, né? Isso. E vocês têm alguma dúvida? Eu nem passei aqui para ver se tem alguma perguntinha. Querem fazer alguma pergunta? Tem alguma coisa. Coloquem as suas dúvidas, suas perguntas. Deixa eu colocar. Ah, esse negócio é enrolado. Entrar alguma dúvida? Como treinar redações? Já veio para mim. E sobre. Isso eu falo depois. Cadê? Bem, sobre treinar redação, é o que a própria professora Gisele falou. É o que ela falou. Ler uma página e escrever o resumo, que é o que eu falo com eles. Porque tem aluno que fala assim, eu tenho medo, eu olho para o papel e não consigo escrever. Eu acho que é justamente esse probleminha. A pessoa não consegue ler e interpretar, olha para o papel, cria um bloqueio e não escreve. Se seguir os seus conselhos, vai conseguir superar o problema e começar a treinar uma redação. Começa Sim, por um diário, por um bilhete né? Todos os dias fazendo um bilhetinho vai ajudar bastante, não é? sim. Aqui a gente tem uma pergunta do Nascimento. Ele está dizendo o que tem a dizer sobre frases motivacionais. Ah, Nascimento. sim. Então, Quer que eu fale? Hum. você fala? Pode falar. Pode falar. Ah, quer que eu fale? Então, as frases motivacionais são interessantes porque elas levam à reflexão. Se você faz uma reflexão sobre aquela frase, e aí você aproveita e escreve a sua interpretação sobre aquela frase motivacional, já é um exercício de interpretação de texto. Com Né? O que certeza. você acha, Gisele? Eu acho que é bem isso também. E já que ele falou de frases motivacionais, eu acredito que ele goste desse gênero. Então, continuar lendo bastante, interpretando bastante, porque pegar também o gênero que você gosta, que você se identifica, é ainda melhor, né? Lógico que Isso é você um tem que ter estímulo. acesso a outros gêneros, mas se ele falou sobre as frases é porque ele gosta. Então, pega É, bastante frase, lê, interpreta. Se tem alguma palavra que não entende, vai atrás. E é isso aí. é. É uma forma de reflexão. A gente tem que refletir sobre o nosso mundo. E as frases motivacionais, elas fazem uma reflexão sobre a nossa vida. Principalmente aqui no Sim, Instagram. Tem muitas páginas. Eu sigo páginas de frases motivacionais porque eu gosto. Vem uma reflexão boa que me ajuda a refletir sobre determinada situação que eu estou vivendo e sim. me ajuda a mudar. Mas só que eu já leio muito, né, gente? Vocês têm que ler a frase e escrever, interpretar. Escrevam bastante sobre o assunto. Isso é um tipo de redação também. Se a pessoa é capaz de escrever de 10 linhas a 30, a 20, 30 linhas sobre aquela frase motivacional, ela já está fazendo uma redação. Ou pelo menos desenvolvendo um texto de opinião, que é bem interessante. Também. Não é verdade? Verdade. E o que mais? Como é que você faz o seu trabalho, Gisele, com os alunos? Porque você dá aula, o objetivo aqui, gente, era falar sobre o trabalho dela, que ela é professora e dá aula para adultos que têm dificuldade de escrita e de leitura, né, de interpretação textual. Como é que é o seu trabalho? Fala aí pra Olha, gente. é assim, eu desenvolvi um material que engloba um pouquinho todas as dificuldades que as pessoas têm de estudar na fase adulta. Primeiro, um cronograma de estudos, porque eu sei como é difícil. Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, tem filhos, cuida da casa e quer estudar. Então, eu desenvolvi um cronograma para a própria pessoa personalizar ali, eu dou algumas dicas
de como ela pode encaixar o estudo e a leitura no dia a dia dela, de forma bem tranquila. Segundo, eu desenvolvi uma apostila própria, segundo a minha experiência, né? Para quem tem Aham. analfabetismo funcional, e a gente trabalha em cima dessa apostila. Claro que não só da apostila, se eu identifico outras coisas naquele aluno, a gente vai além. Mas a gente trabalha em cima de uma apostila personalizada para esta fase, né? E aí eu dou algumas dicas de jogos, porque os jogos ajudam muito. Eu até tinha colocado aqui na pauta a questão dos jogos para ampliar o vocabulário. Tanto jogos ali mesmo no celular, que você pode baixar, como aqueles jogos antigos, por exemplo, aquele jogo do Stop. Aquele jogo do Stop é perfeito para trabalhar o vocabulário, né? Fica aí a dica para vocês. Brinquem, peguem alguém ali no final de semana e brinca de Stop. Eu costumo dar essa dica para os meus alunos, porque é um jogo muito bom. Então, aí continuando. Então, eu dou algumas dicas de jogos, dou todo o suporte pelo WhatsApp e a gente faz as aulas online. Então, é um É trabalho bom assim, porque pode ajudar. e isso é um conjunto, eu gosto de falar com um conjunto de soluções que eu desenvolvi para realmente ajudar. Eu quero que. E os alunos costumam conversar comigo, falar, olha, eu quero eu quero entrar na faculdade ano que vem, eu quero prestar um concurso ano que vem, e isso vai te motivando, né? A ajudar mesmo, a conversar, a incentivar, a dar dicas também. É Isso. isso, esse é meu trabalho. Ah, que bom. É muito importante divulgar o seu trabalho para que mais pessoas saibam, porque eu tenho certeza que existem muitos adultos com essa dificuldade e Sim, vergonha de falar, querendo solucionar esse problema para poder falar melhor, escrever melhor, às vezes até melhorar de cargo na empresa ou passar em um concurso. Então, realmente, você tem que divulgar bastante, ouviu, Gisele? Divulgue, eu também mas vou é divulgar bastante. A gente vai marcar sim, mais lives e com vamos. temas assim, a gente vai pensar em alguns temas diversificados para falar sobre isso com os E, alunos. Porque muitos me procuram com essa dificuldade, mas eu não trabalho com é, essa questão de letramento, então eu não posso ajudar. Então, sim. E é justamente assim, o despertar. Porque às vezes a pessoa se formou no ensino médio e ela acha que tá bom. Mas não tá bom. Ela até sente que tem um pouquinho de dificuldade, mas para ela tá bom daquele jeito. E não tá. Ela precisa ir além, entendeu? Para ela conseguir passar num concurso, entrar numa faculdade, conseguir um emprego melhor, com um salário melhor, uma qualidade de vida melhor, ela tem que ir além. E para ela ir é além, só através do estudo, né? isso. Tá Esse é, bom. essa é a Eu chave de amei. tudo. É isso aí, a chave de tudo. Eu amei isso mesmo. É muito legal você fazer esse seu trabalho online, para que mais pessoas possam conhecer, aprender, superar suas dificuldades. Aí, depois de estar bem letrada com você, aí faz o curso comigo de redação para aprender a fazer uma redação dissertativa argumentativa. Certo? Exatamente, E um passar em um complementa o concurso outro. público. Hã? É, um E complementa o outro. porque as pessoas têm que entender que eu sou professora de língua portuguesa, mas eu trabalho em uma área específica. Mas Sim, eu não alfabetizo. E muitas pessoas me procuram para a alfabetização. E eu não trabalho com isso, porque você tem que ter todo um trabalho, todo um material, toda uma técnica. E como eu sempre fui professora de ensino médio, eu nunca fiz nem formação de professor para o infantil, porque o ideal é que a pessoa tenha a formação do infantil, né? Que sim. aprenda a alfabetização. Então, eu não estou capacitada para isso. Então, às vezes, a pessoa paga o meu curso com essa dificuldade e achando que eu vou dar conta disso e eu não vou. Porque o meu trabalho é só fazer a redação, corrigir de acordo com o edital de determinado concurso e ensinar aquela pessoa a passar no concurso. E É, não envolve a alfabetização em si, que é o processo mais lento, é totalmente diferente, né? exato.
Você já pega a Tá pessoa ótimo. letrada, né? A pessoa tem que estar letrada e alfabetizada para conseguir desenvolver uma boa redação, que você dá dicas, na verdade, de como desenvolver essa redação. Então a pessoa É, precisa saber como fazer essa estrutura, né? isso aí, a gente trabalha a técnica. A Sim, técnica que é cobrada tanto nos concursos, assim como o TCC tem uma técnica, né, para a pessoa fazer um TCC, fazer uma sim. dissertação. Então, tudo é diferente. A pessoa já tem que estar com a formação para desenvolver determinada técnica, aprofundar, né, sua técnica de escrita e leitura. Mas eu esqueci de falar que a professora Gisele Ioncarev, que nome difícil, formada em letras e em pedagogia, pós-graduada em letramento e em andragogia e formação de adultos. Na próxima vez eu quero que você explique isso. Tá bom. Tá bom? E fiquei muito feliz de poder conversar um pouco com você, mas com certeza nós vamos conversar mais, porque o seu trabalho complementa o meu. Então, eu quero a sua presença sempre aqui na minha página, tá bom? Tá bom, Ana. Eu Tá? também Muito amei poder falar ah, sobre isso. que ótimo. A gente vai falar com certeza cada vez mais, tá? Tá Muito bom. obrigada. Desculpa a confusão do nome, tá bom? Imagina. Tá certo.